A você que acompanha a programação da Canção Nova, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Nesse instante, nós temos 1h com 2 minutos. Estamos direto de Brasília, ao vivo, neste boletim de notícias que a gente sempre traz aqui às terças-feiras. Hoje, mais uma daquelas surpresas encantadoras, edificantes e que certamente vão nos fazer crescer muito. Nós temos o prazer de hoje receber aqui em nosso programa mais um desses projetos surgidos agora, neste tempo de pandemia. E o projeto de hoje, de fato, é encantador. Shalom, amigo dos pobres, da comunidade católica Shalom. Por isso a gente já vai diretamente para Fortaleza. Eu já quero cumprimentar ali os meus irmãos, amigos da comunidade Shalom. Meninos, sejam bem-vindos. Vocês são meninos, de fato, bem jovens. Tudo bem, Giovana Freitas? Olá! É um prazer tê-los aqui. Tudo bem, Tássio Romano? Olá, tudo bom? Olha, gente, a Giovana, ela é do Núcleo de Gestão do projeto Shalom Amigo dos Pobres. Giovana, já se apresenta, ou melhor, se apresente e apresente esse projeto também. Olá a todos! Então, o projeto Shalom Amigo dos Pobres, nós gostamos de dizer que é uma iniciativa do coração de Deus para amar, socorrer e evangelizar esses nossos irmãos que se tornam também os nossos amigos, né? Os mais pobres. Ele surgiu aqui em Fortaleza durante o período, né, da quarentena, do isolamento social, em que nós nos perguntávamos: e aqueles que não têm casa? Como podemos viver o fique em casa, indiferentes a tantas pessoas que não têm abrigo, que não têm onde ficar? Então, foi a partir daí que foi o projeto Shalom Amigo dos Pobres, e hoje, com a graça de Deus, é um projeto que se estende a todas as missões, muitas missões da comunidade Shalom, inclusive aí em Brasília. Olha que maravilha. E Tássio, você é coordenador da Casa São Francisco aí em Fortaleza. Já apresenta pra gente a Casa São Francisco. Olá a todos que estão nos assistindo. Pois é, meu nome é Tássio Romano, sou paraibano, missionário da comunidade Shalom como comunidade de vida, há 10 anos como membro da comunidade. Estou aqui em Fortaleza há 11 meses e bendito seja Deus por esse tempo, né? Hoje eu iniciei como voluntário, missionário voluntário para o projeto Shalom Amigo dos Pobres, né? Assim, quando foi colocado para todos nós, missionários de Fortaleza, para nós nos candidatarmos, aqueles que quisessem participar, imediatamente eu me coloquei à disposição do serviço do projeto, e hoje Deus, ele me surpreendeu nessa fase de continuidade do projeto. Deus me surpreendeu com a coordenação da Casa São Francisco. Uma das casas, na verdade, é a casa central de todo o projeto Shalom Amigo dos Pobres. Uma grande alegria. Vocês hoje vão apresentar para o Brasil um projeto que eu tenho certeza vai tocar o coração de todas as pessoas que agora estão na sintonia da Canção Nova. Eu vou me utilizar, inclusive, aqui de um texto da revista de vocês. No mundo, temos uma população faminta com mais de 820 milhões de indivíduos. No Brasil, mais de 5 milhões de pessoas passam fome. Agora, imagine o atual cenário com todos esses números somados à pandemia do coronavírus, que trouxe ao mundo a pior crise desde a Segunda Guerra Mundial. Preocupada com a situação de vulnerabilidade social e o risco de contágio da Covid-19 entre a população de rua de Fortaleza, a comunidade católica Shalom criou o projeto Shalom Amigo dos Pobres. E eu já vou aqui fazer o seguinte, a nossa equipe já preparou, me dá o primeiro VT que a gente já tem aí. É um convite, este primeiro VT. Vamos acompanhá-lo. Será que eu caí no golpe do Projeto Verão? Nem adianta me chamar de vestido, se ela nem me veste mais. Se eu estava apertando, sinto muito. Pelo visto, não foi sua boca de sino que saiu de moda. Muita roupa você já havia deixado de usar antes do isolamento. Ajude o Shalom Amigo dos Pobres a ajudar quem está em situação de rua. Doe. Fazer o bem não sai de moda. Giovana, vou te pedir agora um comentário, viu, Giovana? Aqui é apenas um pequeno detalhe de todo esse projeto. E que detalhe é esse? Como é que você explica para a gente, Giovana? Um pequeno detalhe, porque com certeza o projeto ele é construído por muitas mãos.
né? Mãos que se estendem de maneira generosa. Existe a mão dos voluntários, né, que são missionários da comunidade de vida, da comunidade de aliança, mas também aquelas pessoas de boa vontade que desejam de alguma forma unir-se, né, nesse fazer o bem, no ajudar o próximo. A mão daquele que estende para ajudar, que tira aquela roupa que está ali guardada no seu guarda-roupa, né, que tira ali um pouquinho do seu material de limpeza, que recolhe alguns insumos para doar, lençóis, seja o que for, né? Então, o projeto Shalom Amigo dos Pobres, ele acontece pela generosidade dessas muitas mãos que se estendem para partilhar os seus dons espirituais, seus talentos, mas também os seus dons materiais, né? E aí, esse vídeo, ele descreve um pouco essa partilha, a importância de que esses irmãos, quando eles chegam na nossa casa, eles tomam um banho e eles já recebem uma roupa nova, limpa, né, para que eles possam sair dali também renovados como pessoas. Bom, e agora você vai escutar, nós vamos escutar, o fundador da comunidade Shalom, o Moisés. E daqui a pouquinho a gente vai chegar até o ponto principal desse trabalho. Vamos ver o Moisés. Logo que foi decretado o lockdown, de repente nós vimos no meio de nós, irmãos da comunidade de vida, irmãos da comunidade de aliança, que estavam vitimados pelo vírus. Irmãos que tiveram que ser cuidados, ser tratados, outros que tiveram que ir para o hospital, UTI. Alguns irmãos da comunidade de aliança chegaram até a falecer. Então nós fomos assim como que tocando no sofrimento da humanidade. E vivendo isso, nós nos sentimos profundamente responsáveis. A comunidade é a nossa família. Então nós nos sentimos profundamente responsáveis por cada um deles. Mas não nos sentimos só responsáveis por cada um deles da comunidade, porque nós éramos discípulos de Jesus Cristo. E como discípulos de Jesus Cristo, nós sabemos que todo homem, toda mulher, é membro da nossa família, é nosso pai, é nossa mãe, é nosso irmão. Nós somos filhos do mesmo pai. Toda a família humana é parte da nossa família. E nós ficávamos muitas vezes pensando, porque imaginando aquelas pessoas que estavam passando por sofrimento igual ou muitas vezes até mais duro do que nós estávamos vivendo. Porque pessoas que estavam no meio da rua, pessoas que não tinham uma família, pessoas que não tinham suporte espiritual, humano, para viver aquele momento, até estrutural. O que ia acontecer com aquelas pessoas? Pessoas que estavam vítimas duplamente do sofrimento, porque estavam vulneráveis ao vírus, à enfermidade, mas ao mesmo tempo vulneráveis ao sol, à chuva, ao dia, à noite, à fome, os nossos irmãos, os nossos amigos que estavam na rua. Então eles também são parte da nossa família. E nós vamos sentindo a necessidade, experimentando o sofrimento na nossa carne, nós nos perguntarmos o que Jesus faria no nosso lugar. Giovana e Tássio, a partir deste sentir o coração do povo, especialmente esse povo mais carente, o que a comunidade Shalom fez aí em Fortaleza? Fiquem à vontade para contar agora para o Brasil inteiro. Pode falar, Tássio. Eu faço parte dessa inquietação, essa grande inquietação do nosso fundador, e não somente dele, mas também de toda a comunidade, a partir da inquietação do coração da Giovana, que é a assessora de promoção humana, que então nós pensamos em socorrer, em agir de amor para com esses mais necessitados. E nós sabemos que nós não podemos dar apenas o alimento, né, ou a necessidade material, mas também evangelizar o espiritual. Então nós pensamos como, diante do cenário de pandemia, tudo que nós pensamos foi em caráter emergencial. Então, imediatamente, a inspiração de dar o banho, né, de oferecer àqueles irmãos em situação de rua, em vulnerabilidade social, o banho, a higienização, a troca de roupa,
para assim ele estar um pouco mais protegido, né, do vírus, da pegar Covid-19. Pensamos na dimensão da alimentação, então vamos tentar aumentar a imunidade, uma boa alimentação para esses irmãos, para eles também poderem se proteger um pouco mais na sua imunidade, aumentar a sua imunidade, estar um pouco mais livre do vírus. A hidratação por meio da água, né? Também distribuição de água, água mineral. E também nós pensamos nessa possibilidade daqueles que não têm, de fato, por estarem na rua, onde se isolar. Eu achei tão interessante um vídeo, um VT que a comunidade passou, uma propaganda, até mesmo pedindo doações, né? E o vídeo dizia dessa forma: está se pedindo para ficar em casa, mas eles não têm casa. Como que eles vão ficar em casa? Como que eles vão obedecer ao isolamento social? Eles estão desobedecendo a uma lei do Estado. Ô, Tássio, Então, e tem um também- detalhe em tudo isso, né, Tássio? Vocês foram às ruas, vocês foram às praças, vocês foram aonde os pobres estavam. E já já nós vamos mostrar tudo isso. Aliás, as imagens já devem estar mostrando tudo isso aí, não é, gente? Vocês levaram marmitas. E aí, Giovana, o que vocês foram descobrindo? O que foi acontecendo dentro de vocês? Com certeza, primeiramente nós podemos tocar, né, no sofrimento desses nossos irmãos e com certeza o primeiro sentimento é de unir-se a cada um deles, né, sofrer também com eles, né, mas ao mesmo tempo nesse olhar para cada um deles, né, como igreja, nós também tocamos no próprio Cristo. Então é um duplo mistério. Nós tocamos no sofrimento da humanidade, né? Tocamos no sofrimento de cada pessoa dessa que estava ali tão vulnerável diante dessa situação nas praças, nas ruas, e começaram a ter outro cenário, né, durante esse tempo de pandemia, porque as ruas elas ficaram desertas e só havia eles, né, no meio da rua, e não tinha mais nada. Realmente tinham pessoas que estavam há muito tempo sem tomar banho, né, que realmente não tinham alimentação, muitos que tinham casa, mas não tinham o que comer em casa. Também nós encontramos famílias, né, diversas realidades, e também muitos que pediram ajuda para sair daquela situação, né, que foi o que nos despertou também a dar uma nova resposta, né, a não parar apenas naquela iniciativa que nós pensávamos que seria, né, a principal, mas irmos além também, começando a fazer o trabalho de encaminhamento para comunidades terapêuticas e favorecendo para que eles saíssem da situação de rua. E nós Então, vamos foi agora, essa grande experiência. Giovana, e nós vamos mostrar agora uma das experiências lindas também. Você está narrando já tantas experiências, a gente vai mostrar algumas. E a primeira delas que eu já quero trazer aqui é a experiência da Marília, que foi até a casa de uma senhora, a Dorineide. Vamos conhecer agora. Eu estava doente, ainda estava nesse processo de recuperação do coronavírus. E nesse período, a minha mãe ela ficou doente também, né, do corona. Então ela foi internada, né, no dia 8 de maio. A gente conseguiu um leito para ela ficar internada com mais, né, digamos assim, com um pouco mais de dignidade. Então quando foi no dia das mães, no dia 10 de maio, ela faleceu, né, com uma parada cardiorrespiratória, onde eu achava que, tipo assim, somente eu, né, com os sintomas do corona ia sentir, já achava que o que as pessoas lá fora estavam vivendo já era o suficiente, mas eu também tive essa experiência, né, de perder alguém próximo dentro desse tempo da pandemia. Mas quando nós chegamos no bairro da Aerolândia, a gente foi percebendo que, na verdade, a maioria eram famílias, né? Em situação de vulnerabilidade social. Nós iniciamos fazendo cadastro e foi quando eu conheci a Dorineide, né? A Dorineide chegou, ela estava um pouco triste, assim, eu percebi, assim, que ela estava um pouco triste. E aí eu perguntei assim, se ela estava bem. Ela disse, não, eu estou triste com algumas coisas da vida, mas faz parte. Aí eu disse, tá certo. Aí continuei ali o cadastro, né?
conversando com ela, fui falando, né, dando toda aquela orientação da higienização que também a gente dava, né, de usar máscara. Quando eu estava falando sobre isso, eu tive aquele sentimento de que eu precisava dizer para ela que o coronavírus, esse tempo de pandemia, era algo sério, né, assim, que as pessoas estavam morrendo. De forma muito concreta, né, eu digo isso para você, porque hoje faz um mês que a minha mãe faleceu. Aí quando eu falei isso, ela me disse assim, já que você abriu seu coração, então eu vou abrir o meu coração também, né? Começou a chorar e disse que a mãe dela também tinha falecido, né, nesse tempo da pandemia, também com os sintomas do coronavírus. Aí eu me identifiquei muito mesmo com a Marília. Sempre quando eu estava aqui naquele desespero, que eu não tinha assim, eu queria desabafar, aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu estava passando. Eu ia lá, ela orava na minha cabeça, conversava comigo, me dava conselho. Eu cansei de dizer para ela que eu não ia conseguir. E chorando mesmo, aí ela, calma que você vai conseguir. Ela, né, conversamos, a gente se identificou-se muito, né? Eu pude entender que, na verdade, sendo rico ou sendo pobre, sendo missionário como eu ou não, nós estávamos todos no mesmo barco, nós estávamos todos vivendo a mesma coisa. Eu quero saber agora de vocês dois, que parte é essa do projeto? Esse acolhimento, esse cadastro, ir ali até a casa de uma pessoa, descobrir essas pessoas. Como é que funciona isso, Giovana, Tássio, quem ficar mais à vontade para falar do assunto? Então, esse lugar onde a Marília acolheu a dona Doronei, né? É também uma casa que nós abrimos que foi uma inspiração de Deus. Nós abrimos essa casa justamente no meio do projeto. Identificamos nesse bairro, que é o bairro da Aerolândia, a necessidade de também socorrer as famílias daquele lugar. Encontramos muitas famílias em vulnerabilidade social e por isso lá nós abrimos a Casa Santa Dulce dos Pobres. E tem justamente esse intuito de trabalhar com as famílias em vulnerabilidade social. É um perfil um pouco diferente do que nós trabalhamos aqui no centro da cidade e também no bairro da Parangaba. Lá nós não encontramos pessoas em situação de rua, mas nós encontramos pessoas como a dona Doronei. Ela tem a casa dela, porém vive diversos desafios, não apenas desafios financeiros, materiais, de questão de alimentação. Lá também nós entregamos cestas básicas para aquelas famílias que nós vamos encontrando a necessidade, mas também fornecemos o serviço de atendimentos psicológicos e também atendimento social, como no caso da dona Doronei, que foi favorecida por esse nosso acolhimento e esse atendimento. Isto é fantástico. E agora vou mostrar mais um trabalho de vocês. Este vai comover-nos a todos. Acompanhe agora esta outra reportagem também que o pessoal da Shalom mandou para nós. É um daqueles exemplos mais nobres que se pode ter. Nessa primeira praça, que eu estava na distribuição de alimentos, teve um pobre, o Francisco, que ele estava muito inquieto pedindo 2 quentinhas sempre. E eu perguntava, mas para quem é essa outra? Ele dizia, padre, tem um jovem que está na caixa d'água, ali na avenida da universidade, que ele está sem andar. E eu queria levar essa comida para ele. Eu acionei a equipe do mapeamento para ir e apenas uma semana depois eles conseguiram ir. E de fato conheceram, né, essa pessoa, o Deison. Passei 17 anos na rua, através da dificuldade com as drogas, né, irmão? Conhecendo o crack, conhecendo a cocaína. Já fui preso 3 vezes, graças a Deus, Deus me libertou. O local era um local muito desafiante, né, cheio de lixo, com muito odor. E de fato, ao entrar ali, eu tive essa experiência de que realmente Deus, ele resgata o homem, e até esse trabalho da comunidade Shalom, esse projeto, vai ao encontro dessas necessidades. Algo que eu achei interessante, que me marcou nessa história, é que nós jamais iríamos para lá se não fosse o Francisco me falando sobre o James que estava nessa caixa d'água. Nós, depois de um vínculo com ele, fizemos o resgate. Esse resgate foi feito
de forma imediata, né? Nós, ao chegarmos lá, perguntamos se ele queria sair daquela situação. Ele disse: padre, ainda bem que você veio, porque eu achei que Deus tinha me esquecido e que vocês tinham me esquecido. Ele estava sem andar. E aí as minhas pernas foram secando, eu fui andando, caindo, sem perceber. Eu fui andando, caindo. Passei 3 meses acamado, irmão. As pernas secou. E ele disse: eu pensei até em cortar a minha perna. E foi ali que foi muito forte para mim. Porque eu acredito que se não fosse aquele dia, ele poderia ter feito isso. O Padre Vitor chegou lá e eu botei aqui no cangote dele aqui, eu botei no cangote do outro aqui, o doutor pegou aqui e me levaram com a perna seca, eu não sabia nem para onde é que ia, não. Nós realmente pegamos cada um no braço. Teve um senhor que trabalhava conosco que disse: me dê a perna dele aqui. E literalmente nós fizemos esse resgate, né? O James foi retirado dessa caixa d'água, foi levado para a Casa Santa Teresa de Calcutá para ter os primeiros cuidados ali. E isso ocorreu no dia de Corpus Christi. Nós fizemos de fato uma transladação do corpo de Cristo, tirando dessa caixa d'água e levando para esse outro lugar. Mas você foi abençoado, abrimos uma sessão para você lá. Aí eu digo: pois foi. Aí eu comecei a chorar ali. Hoje o James está em uma comunidade terapêutica da comunidade Shalom, sendo cuidado e dizendo que ele quer sim mudar de vida. Então essa para mim foi a história mais forte, né? Porque eu vi que um pobre sinalizou uma necessidade e hoje o James para mim é um motivo de grande alegria. Ele me ajuda a viver o meu sacerdócio, ele entrou nas minhas orações e de fato ele se tornou meu amigo, né? Incrível. Giovana e Tássio. Agora eu vou pedir a Giovana para comentar. Giovana, o que vocês estão descobrindo com esse projeto Shalom Amigo dos Pobres? Porque nós estamos aqui encantados de ver como o Espírito é capaz de suscitar coisas novas em meio a esse flagelo da calamidade que a gente está vivendo com a pandemia, não é? Mas vocês, o que vocês estão descobrindo, redescobrindo aí? Eu acredito que a gente vai redescobrindo o tesouro, que é, né, a vida de cada irmão desse, que muitas vezes no meio da correria da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente pode passar e nem perceber aquela pessoa que está ali, né? E em meio à pandemia, Deus nos deu a oportunidade de poder voltar o nosso olhar e o nosso coração e descobrir essas grandes pérolas, né? Ouros, né? A gente vai realmente tocando em vidas, né? Em histórias, que vão transformando também as nossas vidas. Então, essa experiência mútua, esse encontro, ele é uma experiência transformadora, né? A gente, com certeza, a gente pode dizer com muita propriedade. Eu era uma antes da pandemia, né, e do projeto Shalom Amigo dos Pobres, e hoje eu sou uma nova pessoa, sou uma nova missionária, sou uma nova mulher, uma nova celibatária, né, porque sem dúvidas, a vida de cada um deles vai dando cada vez mais um novo sentido e uma grande alegria às nossas vidas. Eu tenho uma última pergunta para o Tássio. Tássio, a Casa São Francisco que você coordena é o principal centro aí dos trabalhos do projeto Shalom Amigo dos Pobres. O que vocês oferecem lá na casa? Com o plano de continuidade, né? Então, diante de todos esses testemunhos, a comunidade entendeu que esse projeto era algo não apenas para o tempo da pandemia, mas que esse projeto é do coração de Deus, né? Mesmo depois da pandemia. Então, chegando a esse discernimento, a comunidade, então, colocou a Casa São Francisco, que era uma casa que nós já fazíamos, né? Já tínhamos alguns atendimentos pobres, e estendemos, porque agora abriu-se, então, 2 unidades, a da Parangaba e também a Irmã dos Pobres na Aerolândia. Aqui no centro, na Casa São Francisco, que é de onde parte todos esses encaminhamentos, nós fornecemos, né, os serviços de entrega de café da manhã, entrega de almoço, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Também dá aos irmãos a possibilidade de tomar banho, de trocar de roupa. Também temos na nossa casa atendimentos sociais,
E nesses atendimentos sociais, eles são encaminhados ou para uma comunidade terapêutica, ou são encaminhados para a retirada de documentos. Nós temos parceria com o Centro POP, né, da Prefeitura, ou também o encaminhamento, como também aparecem essas demandas, para o empreendedorismo social. Nós estamos trabalhando esses irmãos que chegam até a nossa casa e precisam de emprego e que querem sair da situação de rua, muitas vezes não encontram emprego porque estão numa situação de rua, e também esses são acolhidos e nós trabalhamos eles. Como também agora, nós abrimos a casa, há um mês atrás, abrimos a casa Santa Teresa de Calcutá. Na verdade, já tínhamos aberto ela no tempo da pandemia, e no tempo da pandemia, quando estava mais forte os casos, essa casa Santa Teresa acolhia casos sintomáticos da Covid, e agora nós trazemos a casa Santa Teresa de Calcutá com um novo formato, um formato de pernoite. Então, aqueles irmãos que trabalham, estão querendo sair da situação de rua, não sabem por onde começar, nós fornecemos a eles o serviço de pernoite. Eles dormem nessa casa e podem trabalhar durante o dia, podem tentar resolver a vida durante o dia. Eu vou fazer uma última pergunta agora. Qual uma forma da gente descobrir tudo isso que vocês estão fazendo? Tem um endereço eletrônico aí? Que a gente já vai falar esse endereço eletrônico, o nosso tempo esgotou. Qual é, para quem quiser se informar mais sobre esse projeto? amigodospobres.org. amigodospobres.org. Tem contas bancárias para quem quiser ajudar vocês neste trabalho. Lá tem tudo, não tem, Giovana? Exatamente, exatamente. Lá você vai ter acesso a todas as informações para estender a sua mão e ajudar e fazer parte e se tornar o amigo dos pobres. Isso mesmo. Parabéns a essa iniciativa da comunidade Shalom. Tenho certeza que contagiou o coração do Brasil inteirinho que está assistindo a gente agora. Obrigado, Tássio. Obrigado, Giovana. Um grande abraço a vocês. Shalom, Deus abençoe. Shalom. Bom almoço, agora vocês podem almoçar, tá? Vamos lá. E a você que esteve conosco até agora, muito obrigado também. Foi um prazer. Tenho certeza que podemos aqui hoje tirar algo muito precioso também para as nossas vidas. Fique com Deus. Segue agora a programação normal da TV Canção Nova.